Então, bom dia. A gente vai começar falando um pouco sobre o nosso tema, que é gestão de tempo, e uma nova relação com eles, e alguns hacks que a gente vai ver ao longo do tempo. Então, eu queria começar falando que é uma troca, eu não estou aqui numa posição hierárquica de saber, então eu tenho muito que aprender sobre o tema, então vocês podem falar, me cortar a qualquer momento, que é uma troca, tá bem? E como é que está separado esse nosso momento? Primeiro a gente vai ter um papo cabeça, porque não adianta nada a gente falar sobre ferramenta, prompt ou dicas, se primeiro a gente não analisar como é que está a nossa relação com o tempo. Tanto a nossa relação individual, tanto como a gente está localizado dentro do conceito social do tempo, que é imposto para a gente, para depois a gente também pensar em questões como é que é o tempo dentro de uma agência. E também o conceito de produtividade, a gente também vai falar um pouco sobre saúde mental, questões como burnout, ansiedade. Depois, aí que a gente entra em ferramenta, dicas, onde a gente vai falar sobre alguns hacks, né? Como trabalhar com objetivos, trabalhar com status. Essa parte aqui é bem bacana, porque eu aprendi aqui, é uma metodologia da Halt que eu estou aplicando na minha vida pessoal. Então, isso é algo bacana para a gente trocar e compartilhar aqui. Depois a gente vai falar sobre mensuração de tempo, quebra de atividades grandes em menores, trabalhar com o conceito de microtarefa. E a gente vai falar também sobre, claro, né, inteligência artificial, automação e algumas outras questões, como a regra dos 2 minutos e a matriz de Eisenhower. Depois, é claro, vamos colocar a mão na massa. Tá. Então, primeiro a gente começa esse papo falando sobre o nosso compositor de destino, sobre o tempo, porque é fundamental, é a partir dele que a gente vai estabelecer a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a gente, com os outros e, é claro, com o nosso trabalho. Então não adianta a gente primeiro falar sobre ferramentas e ir direto para o prático, a gente tem que voltar e pensar como é que está a nossa relação pessoal com o tempo. Como é o tempo na minha vida hoje? Ele é inimigo ou ele é amigo? Eu trato o tempo como tempo gasto ou tempo investido? Então isso é muito importante, a gente ter essa reflexão e refletir constantemente qual é o significado pessoal para a gente, subjetivo, do tempo na nossa vida, para a gente usufruir de forma mais autêntica e alinhada aos nossos objetivos pessoais. Deixo aqui um questionamento para vocês levarem para casa e pensarem no final do dia. Como você enxerga o tempo e o que você está fazendo com ele atualmente? Agora que a gente já visitou um pouco do conceito individual do tempo, a gente também fala de um outro atravessamento do tempo, que é a ideia do tempo coletivo, o tempo em que é imposto pra gente. Para falar sobre isso, eu trouxe uma psicanalista que eu gosto muito, chamada Maria Rita Kell. Vou trazer um trechinho de um epígrafe de um livro dela, chamado O Tempo e o Cão, onde ela fala um pouco sobre essa noção de tempo coletivo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Me dá vontade de brincar com você, dizer, poxa, além de dar sangue, a gente ainda tem que gostar? Eu não sei se é possível. Eu gosto muito, por exemplo, da profissão que eu escolhi. Mas não quer dizer que eu goste de trabalhar tanto quanto eu trabalho. É muito diferente. Eu acho que essa ideologia de gostar do trabalho é um jeito de mascarar a exploração do trabalho. E explorar não é só uma questão de trabalhar para alguém. É trabalhar para alguém que uma parte do seu trabalho ele tira para ele ficar rico e não para você. É isso. E isso não tem como gostar. É melhor a gente não gostar, inclusive. Porque essa aceleração é a aceleração da acumulação de capital. A gente não tem noção disso, porque não é a gente que está acumulando. Mas é isso que acelera o nosso tempo. Podemos correr um pouquinho menos, não é nem parar de correr. Correr um pouquinho menos. Uma frase de um paciente meu, que eu usei como epígrafe no livro, uma hora, em que ele diz assim, nossa, eu percebo que eu vivo assim. Olha, vamos andar logo com isso, para acabar logo, para ir para casa logo, para dormir logo, para acordar logo, para começar a trabalhar logo, para viver logo, para morrer logo. Ele mesmo foi fazendo a ironia de que não vai dar para interpolar outra coisa se você continua exatamente assim, o que você está pedindo é para morrer logo. Claro que você vai morrer na idade que tiver que morrer, não é? Mas a sensação de morrer logo é como se eu só corri e achando que ia chegar em algum lugar. E é um pouco do que ela fala, né? Se a gente não definir primeiro qual é a nossa, voltar um passinho antes, como a gente fez, e não definir a nossa relação subjetiva, nossa, pessoal, do tempo, a gente vai ser empurrado
para uma noção de tempo coletivo que é doentia. E é por isso que a gente entra na questão de burnout, ansiedade, crise de ansiedade. E por isso a gente precisa ter bem consolidado como é que é a nossa relação com o tempo e qual é o tipo de relação com o tempo que a gente quer ter. Agora, tendo um pouco mais de noção sobre essa questão do tempo, tanto individual quanto coletiva, a gente consegue pensar de forma mais humana e complexa como é que é o tempo dentro de uma agência. Dentro da agência, a gente trabalha com diversos tempos para formar o que a gente tem como tempo final de entrega. Então, a gente vai ter o tempo do atendimento, a Ana, que vai pegar o briefing, vai olhar as informações passadas pelo cliente, vai trocar com o time. Depois a gente vai ter o planejamento, que vai pegar o briefing do atendimento e vai ter o próprio tempo para pegar referência, estudar o assunto e desenvolver o conteúdo e trocar com o time, claro. Depois a gente vai ter o design, que vai ter o seu tempo também de pegar a informação do planejamento que veio da Ana, do atendimento, e pegar referências estéticas, trabalhar o conceito e trocar com o time. E para, no fim, a gente ter o tempo do cliente, que é o tempo de aprovação ou pedido de alteração, algo do tipo. Então, a gente consegue ter uma visão um pouco mais geral de como é o tempo, né? E algo muito importante a gente lembrar que dentro desse escopo, a gente tem um agente aqui que vai ser muito mais difícil de ter controle. A gente pode ir presencialmente, bater na porta quando ele estiver um pouquinho mais perto, a gente pode tentar ligar para ele, mas vai ser muito mais difícil controlar o tempo dele, que é o cliente. Então, ele às vezes pode demorar muito para dar um retorno, para pedir uma alteração. Às vezes pode ser uma pessoa, não só uma, mas várias, participando do processo de aprovação, o que vai dinamizar e ainda complexificar ainda mais essa coisa que a gente chama de tempo, né, dentro da agência, o que torna a coisa ainda mais complexa. Então, para a gente calcular o nosso tempo de entrega, o nosso tempo de trabalho, a gente tem que levar em conta essa dinâmica tão complexa de tempo, ou melhor, de tempos, né, que em conjunto formam o nosso tempo de trabalho. E aí, diante desse contexto muito complexo que a gente viu, a gente pode cair em noções erradas do que é produtividade. E aí, retomam a questão do adoecimento, né? Por isso a crise de ansiedade, a pressa desenfreada. Então, a gente começa falando que não é produtividade. Produtividade não é fazer mais rápido, não é fazer mais tarefas, e muito menos passar a hora trabalhando, mais horas trabalhando. Produtividade é ser estratégico para atingir os objetivos prioritários estabelecidos em acordo. Então, não é correr mais sozinho, mas é ser estratégico e correr em conjunto a partir do acordo, afinal, a gente trabalha em equipe. E aí, tendo essa noção um pouco mais geral do que é efetivamente produtividade, aí a gente passa para a ferramenta, aí a gente passa para algumas dicas. A primeira dela, claro, é ter um objetivo definido. A gente não parte de já fazer o que é colocado para a gente fazer. A gente primeiro pensa aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Então, o que eu coloco para vocês é estabeleça os objetivos que você deseja alcançar antes de começar qualquer atividade. O segundo é o que eu falei, né, que é algo bem interessante e que eu aprendi aqui e vou carregar pro resto da minha vida, que é uma ferramenta que está me ajudando muito nesse meu novo momento de tipo de relação com o tempo que eu estou tentando estabelecer e dinâmica de trabalho, que é o trabalho de trabalhar com status de tarefa. A gente tem isso com os clientes da agência e aí eu resolvi testar como seria para mim, como seria eu gerenciando o status da Patrícia. Então, a ideia que eu dou é criar um status de acompanhamento da sua produtividade, porque a partir disso você vai ter mais controle e vai visualizar de forma mais prática a sua performance. Um exemplo disso. Aqui está um exemplo, né, de como seria a minha agenda dividida em status. Então eu coloco basicamente como a Alt também faz com os clientes, só que aplicado na minha vida pessoal.
Então, coloco aqui do lado o horário previsto que eu tenho para cada atividade e como é que está o andamento, se está feito, em andamento, e coloco, claro, os intervalos para dar um respiro, enfim, outras questões como almoço também. Terceiro, usando o trabalho com status ou qualquer outra forma que você trabalhe para organizar, né, seus afazeres, mensure o tempo. Você pode mensurar o tempo que você leva para realizar cada tarefa e, com base nisso, perceber onde eu estou investindo mais tempo, como eu posso, talvez, otimizar esse tempo, ou pedir uma ajuda, ou estabelecer novas estratégias para andar um pouquinho mais rápido, para eu atingir os meus objetivos, não para andar só por correr rápido, como a gente falou, mas para atingir meus objetivos acordados em comum. Então, coloquei aqui um exemplo. Percebo que estou utilizando muito tempo cuidando de alterações solicitadas pelo cliente e, com base nisso, vou estudar estratégias para ser mais ágil e identificar a origem dessa demanda. O briefing veio completo? Eu defendi e expliquei o processo criativo e decisões do time de criação? Ou a gente tem a opção, lembrando, a gente trabalha em coletivo, em grupo, a gente pode, quando for possível, delegar a tarefa para outra pessoa do time. Essa parte também é importante quando a gente fala sobre delegar e também em pedir ajuda. Voltando para a questão de saúde mental, a gente trabalha em grupo, a gente não tem como dar conta de tudo, então pedir ajuda ou delegar tarefas também faz parte do nosso novo tipo de relação com o tempo e também de uma produtividade maior. Aqui eu coloquei algumas ferramentas, vocês podem clicar e baixar elas. Uma delas foi a Nath que me indicou, e é muito boa. Então, são ferramentas que você pode instalar e trabalhar tanto no Google Agenda, como no Asana e em outras plataformas, que ajuda você a mensurar quanto tempo você gasta para realizar cada atividade. Então, isso é algo bacana que ajuda a gente com esse hack aqui que eu coloquei. A quarta dica, ou hack, é quebrar atividades grandes em pequenas. Trabalhar com microtarefas significa realizar atividades em períodos curtos. Então, é quebrar aquela tarefa grandona, que a gente vê como exaustiva, em pequena. Então, se torna mais fácil, a gente consegue gerenciar melhor também. Um exemplo disso, chegou um cliente novo, tem que fazer o planejamento de comunicação desse cliente. Ao invés de eu colocar lá para mim, fazer o planejamento do cliente, eu pego essa tarefa e desdobro em cada etapazinha em que consiste um planejamento de comunicação. Por exemplo, análise SWOT, benchmarking, calendário de conteúdo, personas e assim vai. Então, ao invés de eu trabalhar com algo que vai ser difícil mensurar, eu trabalho a partir de blocos e, a partir disso, consigo ter mais senso de realização, eu consigo perceber que eu estou caminhando. Às vezes a gente termina o dia achando que a gente não fez muito, que a gente não trabalhou, mas na verdade a gente fez coisa pra caramba. Faltou isso, dividir atividades grandes em bloco e ter a noção de cada coisa que a gente fez. A quinta, claro, não podia deixar de estar aqui, é a inteligência artificial. A gente pode utilizar e deve utilizar a inteligência artificial como nosso assistente pessoal. Então, deixa para ela atividades repetitivas que vão gastar o seu tempo, que não exigem tanto processo criativo, e também peça insights para ela. O que eu coloquei como exemplo é um prompt que eu estou usando bastante, que vem me ajudando em relação à questão de texto. O exemplo é: realize uma revisão completa de gramática, pontuação e concordância no texto a seguir, mantendo seu sentido original. Por favor, destaque em negrito todas as alterações realizadas para facilitar minha análise. Então, esse é um exemplo, e também coloquei alguns outros. Dentro de texto, né, a gente também tem alguns prompts de blog post. Então, a partir desse post para as redes sociais, quero adaptá-lo para um blog post com boas práticas de SEO, sendo a minha palavra-chave, e aí você cita a palavra-chave, tem tagline, então crie tagline criativas para a campanha. E aí você fala um pouco sobre a campanha, com o seguinte foco, ou approach, né? Então, também é outro prompt bacana de texto. A gente tem adequação de tom de voz, então às vezes a gente tem um texto, mas ele precisa ter um pouco mais o tom da marca
que a gente está escrevendo, né, para a qual a gente está escrevendo. Então, reescreva o texto acima em um tom de voz, coloca o tom de voz da marca, enfatizando clareza, concisão, objetividade, relevância e organização em um tom de conversa para envolver o público. A gente também tem, indo um pouco mais para a questão de relatório, atendimento, a gente tem a sentimentalização. Hoje a gente usa o Buzz, né? Mas para quem não tem essa ferramenta, pode usar esse prompt também. Então, analise o sentimento das avaliações do cliente listadas abaixo e agrupe-as em 3 categorias: comentários positivos, neutros e negativos. E a gente lista os comentários. Já para a parte de imagem, a gente tem, e focando um pouco mais em design, né? A gente tem algumas ideias de prompts para ideias de imagem, então, com base no conteúdo abaixo. Por favor, sugira imagens ou ilustrações que possam ser usadas para compor aí o formato da peça. E aí, coloca como você quer esse tom dessa imagem, né? Pode ajudar o time de criação a ter um pouco mais de ideias, a explorar outras ideias, né? E, é claro, a criação de imagem, que a gente também está usando bastante aqui, né? Então, tem vários prompts, um deles que eu coloquei é esse. Uma pessoa, ação com características físicas. A gente coloca as características físicas, também fala um pouco sobre a vestimenta, como é que ela vai estar, e a imagem pode ser captada, o ângulo que a gente quer e o estilo. Lembrando que quando a gente trabalha com prompt, quanto mais detalhe, mais ele vai ser assertivo, mais ele vai aprender. Então é sempre bom a gente trabalhar com bastante detalhe. Quinto, automação. Registre tudo para ter controle e documentação do que realizou. Às vezes a gente faz uma tarefa rapidinho, esquece de documentar isso, mas aí depois a gente precisa revisitar ou enviar para alguém do time que está precisando rever aquela tarefa e aí a gente não colocou no Asana ou então no Trello. Então é muito importante que a gente documente e até para que a gente veja realmente o quanto a gente trabalhou, ainda seguindo esse novo tipo de relação que a gente quer ter com o tempo e com a nossa produtividade. Então, essa etapa de documentação é uma etapa bem importante também. Depois, a gente tem a regra dos 2 minutos. Essa regra vai dizer que o ideal é que a gente realize imediatamente tarefas que possam ser feitas em 2 minutos, ou menos. Isso ajuda a gente a evitar a procrastinação e ser mais ágil. E, por fim, a gente tem a matriz de Eisenhower, que vai ajudar a gente a definir quais são as tarefas prioritárias, pensando que a gente está trabalhando com aqueles status. O que vai entrar lá no início? Então, essa matriz aqui vai ajudar a gente a definir quais as tarefas que a gente tem que priorizar. Nessa coluna aqui, a gente tem as questões urgente e não urgente, e na horizontal, não importante e importante. O que essa matriz vai dizer? Tudo aquilo que é urgente e importante, a gente tem que priorizar, tem que entrar lá no início do nosso status. Tudo que é importante, mas não é urgente, a gente pode agendar. Quando a gente fala sobre importante e não urgente, a gente está falando de coisas que a gente não precisa priorizar agora, mas que são importantes para a gente a longo prazo, a atingir objetivos de longo prazo. Tudo aquilo que for urgente, mas não for importante, a gente pode delegar, a gente pode pedir para o ChatGPT ajudar de alguma forma, se for uma tarefa repetitiva ou algo do tipo, ou pedir ajuda para alguém do time. E aquilo que não é urgente e não é importante, a gente elimina, como por exemplo distrações, redes sociais, coisas que não vão agregar. Então, o que a matriz coloca para a gente de aprendizado é priorizar o que é urgente e o que é importante. Às vezes pode ficar um pouco vago, mas qual é a diferença do que é urgente e o que é importante? O que significa? Urgente é toda tarefa que deve ser feita imediatamente para não comprometer minha entrega. Importante é aquilo que não é crucial no momento, como eu falei, mas ajuda a gente a atingir metas importantes para a gente a longo prazo. Então, sempre que a gente for realizar nossas tarefas, a gente pode utilizar essa matriz de Eisenhower para a gente definir por onde a gente começa e quais a gente pode agendar depois. E agora, é claro, convido vocês a um mão na massa, onde a gente vai
ver quais são os objetivos que a gente quer alcançar para amanhã. Lembrando, a gente sempre começa pensando aonde a gente quer chegar. A gente não começa abrindo a ferramenta, a gente começa pensando o que eu quero alcançar. Depois disso, priorizando o seu objetivo, pense em como as dicas aqui podem te ajudar. E depois, monte um status que priorize tarefas urgentes e importantes segundo a matriz de Eisenhower. Então a gente vai pegar aquele fluxo de trabalho com status e vai. O que é importante para mim agora? Segundo a matriz de Eisenhower, de sempre priorizar o que é importante e o que é urgente.